Olá, amiguinhos! Aqui é a tia Cris de novo e esse é o nosso lindo canal. A gente tá aqui de volta, tava morrendo de saudade de vocês. E hoje a gente vai ter uma aula muito especial, muito maravilhosa, como todas aqui nós temos, não é mesmo? Mas antes disso, você já sabe, né, amiguinhos? A gente vai curtir muito esse vídeo, compartilhar com os nossos amiguinhos, com os nossos familiares e aí sim, a gente vai começar a nossa aulinha, tá bom? Prontinho? Já compartilhou? Já curtiu? Então, bora lá, né? Primeiro, então, a gente vai fazer a nossa prece pra gente começar a nossa aulinha. Então, vamos fazer a nossa prece. Amigo Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia. Ampare e proteja os nossos amiguinhos, os nossos evangelizadores, a nossa família. Graças a Deus e que assim seja. Isso, muito bem, né? A gente já fez a nossa prece, então a gente vai começar. Então, hoje a nossa aula é uma aula especial. A gente vai falar sobre uma pessoa muito querida, muito especial. Vocês já sabem quem é? Não sabe não? É uma pessoa especial. Quem será? Isso, é ele mesmo, é o dia dele. É o nosso papai. Isso mesmo. Tia, mas o meu pai não mora comigo. Os meus pais se divorciaram. Tia Cris, eu não conheço meu pai. A minha mãe namorou o meu pai, me teve, mas eu não conheço meu pai. Mas todo mundo tem um pai. Todas as crianças, para nascerem aqui na Terra, devem que ter um pai. Mas, antes da gente falar desse pai, que é o pai biológico, a gente vai falar de outro pai, que é o pai de todo mundo. Que é o seu pai, que é o meu pai, que é o pai de todos nós. Sabe quem que é? Ele mesmo. Deus, o nosso pai. Quando eu era criança, sabe, crianças, eu achava isso tão engraçado. Deus é pai de todo mundo. Vocês já se perguntaram isso? Por que a gente diz que Deus é o pai de todo mundo? Vocês já se perguntaram? Vocês já sabem por que a gente diz que Deus é o pai de todo mundo? Não? Sim? Então, Deus é o nosso pai. A gente diz que Deus é o nosso pai porque Ele é a causa primária de todas as coisas. Ele é o Criador, né? O Criador do universo. Mas a gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai fazer um jogo, uma brincadeira, pra gente refletir um pouquinho melhor. A tia separou duas frases de um livro muito importante que se chama Universo e Vida, que foi escrito por um espírito muito evoluído que se chama Irmão Auro. E nessas duas frases fala algumas coisas sobre Deus, que a gente vai refletir sobre a paternidade de Deus, certo? Só que essas duas frases que a tia vai trazer aqui pra vocês, essas frases estão incompletas, estão faltando algumas palavrinhas, tá bom? E nessas frases, tem essas palavrinhas faltando e eu também trouxe as palavrinhas, certo? A primeira frase eu vou apresentar com as palavrinhas faltando e essas palavrinhas. Então, vocês vão ter que encaixar essas palavrinhas no lugar certo. E depois, a segunda frase é a mesma coisa, certo? E depois a gente vai falar sobre elas. Então, vou mostrar agora pra vocês, tá? Elas estão aqui. E depois a gente vai falar sobre elas, certo? Combinadinho? Então, vamos lá. Vem ver as frases. Pronto.
frase, né? Tudo provém de Deus e volta a Deus, né? E a segunda que a gente que falou aqui é no eterno Pai. É no eterno Pai que somos e vivemos. Ele é a nossa vida e a nossa luz, a nossa essência e a nossa destinação. É dele que recebemos o dom do raciocínio e do movimento, da consciência e da vontade, certo? Então, olha que interessante, né? Por que será que o Espírito Irmão Áureo, né, no livro Universo e Vida, falou disso de Deus, né? Porque além de Deus ter criado todo o universo, ter criado todos os planetas, ter criado a natureza, as plantas, os animais, Deus também nos criou com um propósito, com um objetivo, para que nós possamos alcançar a perfeição moral. Ele só nos criou e criou o universo, criou nós e jogou aqui, não. Ele nos criou para o amor, para o bem. E para isso, ele é tão bondoso e tão amoroso e que ele não fez isso só para, assim, por obrigação, que a gente fosse obrigado a amar Deus, a ser perfeito. Ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu a vontade. Então, Deus nos ama, mas ele não nos obriga a amar ele, entendem, criança? Ele não nos obriga, ele nos deu a liberdade de escolher o momento que nós queremos alcançar as perfeições morais, chegar até Deus, até ele, entendem? Então, é por meio da educação, do ensinamento. Por isso que a gente diz que Deus é o nosso Pai, porque Ele não só nos criou, Ele nos ama e nos ensina e quer o melhor para nós. E Ele faz isso por meio da educação, do ensinamento. Assim como os nossos pais terrenos, ou seja, o nosso pai e a nossa mãe, né? Bem, a verdade é essa, que o nosso pai e a nossa mãe são representantes de Deus aqui na Terra, né? Nós reencarnamos na Terra como uma prova do amor de Deus, para que nós possamos aprender, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos ser melhor. E o pai e a mãe são representantes de Deus aqui na Terra. Deus coloca nós, né, filhos, com os pais, né, os pais como uma forma de nos educar. Eles são representantes de Deus. Olha que coisa mais linda. A maior prova de amor que Deus pode nos dar é nos dar um pai terreno, um pai e uma mãe. Olha que coisa mais linda. E a maternidade e a paternidade é algo tão importante que até Jesus, quando ele chegou aqui na Terra, ele também teve um pai e teve uma mãe terrena. Apesar de que eles não eram, José e Maria, pais biológicos de Jesus, mas eles fizeram um papel de mãe e de pai terreno, falando da importância da família e da educação do pai e da mãe. Então, até mesmo Jesus teve um pai terreno também, que foi quem? Como é que era o nome do pai de Jesus? Isso mesmo, José, né? José foi o pai de Jesus. Então, Jesus também teve um pai, que foi José, que nós vamos agora ver um desenho, uma animação sobre José, pra gente conhecer ou relembrar, né, pra quem já conhece, um pouquinho da história de quem foi esse pai de Jesus e saber também, né, reforçar também a importância do pai de Jesus também. Vamos ver um pouquinho? Bora lá? Vamos! José, o papai de Jesus. Assim como Maria recebeu a visita do anjo Gabriel anunciando que Jesus ia nascer, José
também recebeu, em sonho, uma visita do anjo Gabriel pedindo para que ele cuidasse de Maria e de Jesus com muito amor. José, como espírito já preparado, entendeu a importância e o valor do seu papel. Ele seria um pai dedicado e compreensivo, pois Deus colocava sobre ele a guarda do Salvador de toda a humanidade, que era Jesus. Desde cedo, José, o papai de Jesus, cumpriu com seu papel de pai. Foi José que levou Maria, carregando ela no burrinho até outra cidade. Enfrentou climas terríveis, um calor enorme, andando a pé, por amor à sua querida esposa e ao seu querido Jesus que ia nascer. Foi José que abraçou Jesus com muito amor quando era pequeno. Foi José que protegeu a família sempre. Ele trabalhava numa carpintaria e então ensinou Jesus também o valor do trabalho, sempre serrando a madeira e fazendo móveizinhos novos. Todos os dias, Jesus e José iam para a carpintaria e trabalhavam horas e horas com muito amor e carinho. No fim do dia, voltavam ao lar, pois Maria aguardava eles com todo o seu amor de mãe também. Eles moravam em uma casa muito simples, mas muito rica em amor. Ao amanhecer, Jesus abraçava o papai e a mamãe, enchendo o seu lar de alegria, e todos os dias agradeciam a Deus, o Pai Maior, por ter lhe dado José como um pai amoroso e compreensivo para com ele. José era um pai muito bom, um pai sempre dedicado, protetor e amoroso. E todos os pais do mundo deviam seguir o exemplo dele, de alguém que nunca foge do dever cumprido. Quando Jesus ficou adulto, nas suas pregações ele deixava lições muito importantes para valorizarmos Deus como nosso Pai maior e também para nós honrarmos o nosso papai e a nossa mãe, como Jesus sempre honrou-os. Certa vez, perguntaram para ele: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, com todo o seu amor, explicava: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e honre o teu pai e a tua mãe. Ah, se os pais do mundo seguissem o exemplo de José, o papai de Jesus, as famílias em toda a humanidade estariam em ótimas mãos. Muito bem, né? O desenho do pai de Jesus mostrou pra gente, né? A importância. Como que o pai de Jesus também foi importante na história, né? De Jesus. Como que ele foi um pai amoroso, como que ele foi um pai participativo, como ele também ajudou na educação de Jesus, né? Como ele também fez parte da educação de Jesus também. E como nosso pai também tem uma importância também na nossa educação. Mas, como a tia já falou lá no início da aula, né? Pode ser que tenha criança que fala assim: tia, mas meus pais são separados, eu só vejo meu pai no final de semana, ou então a cada 15 dias. Ou então assim, meus pais são separados, mas meu pai nem vai me ver só uma vez no dia do meu aniversário ou no Natal, às vezes nem importa comigo. Ou então assim, meu pai desencarnou. Ou então assim, eu não conheço meu pai. Ou então meu pai é muito ocupado, ele trabalha a semana inteira. Meus pais são casados. Mas meu pai é muito ocupado, ele não dá muita atenção pra mim, ele trabalha muito. Ou então assim, meus pais são separados e minha mãe casou novamente. E eu na minha casa mora, né, o novo esposo da minha mãe, que é o meu padrasto, tia, como é que fica? Ou então assim, quem me cria é o meu avô, né, o pai da minha mãe. Como é que fica isso, tia? Como que é assim?
foi como a tia falou, a tia Cris falou, né? Todos nós temos um pai biológico, todas as crianças, todo mundo, né? Tem um pai biológico. Nós não somos igual às plantinhas, que as plantinhas nascem, né? Por meio de muda, por meio de semente. Nós nascemos, né? De uma parte da mãe e uma parte do pai, né? Que forma o ser humano. Então, a responsabilidade da criação de uma criança é da mãe e do pai. Se por algum motivo no meio do caminho o pai não assume as suas responsabilidades, ele vai ter que falar para Deus, arcar com Deus, o motivo pelo qual ele não está assumindo as suas responsabilidades na criação do filho, ou da filha, claro, né? E isso aí é ele com Deus, porque lá no Evangelho de Jesus fala, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que quando o pai ou a mãe que não assume a responsabilidade do filho, quando esse pai ou essa mãe desencarnar, Jesus e Deus vai perguntar: o que você fez com o filho que eu te dei, né? Mas a criança que não tem a presença do pai, às vezes tem uma figura que representa o pai, que pode ser às vezes o padrasto, ou às vezes o pai adotivo, porque tem criança que às vezes não vive com a sua família biológica e foi adotada, né, por um pai, por uma mãe, ou só por um pai, porque tem crianças que são adotadas só por pais, né? Ou então mora com os avós, é o avô que faz o papel de pai, ou os tios, né? Então essa criança tem que respeitar e valorizar e amar essa pessoa que está no lugar do pai também, né? Tem que ter gratidão também por esse pai que gerou, que deu a vida, porque também se não fosse esse pai também não estava aqui, mas também tem que ter respeito por esse que está no papel de pai também, certo? Porque pai, além de ser o que gera, é aquele que cuida, é aquele que cria, igual José. José também não cuidou de Jesus, não criou Jesus, não amou Jesus como um filho. Então, Jesus também não respeitou José. Então, nós também temos que ter essa posição. Tudo bem? Tudo certo? Então, nós temos que ter essa posição. E os pais também, né, papais? Tem que ser pais participativos, pais que dividem as tarefas de educação e cuidados dos filhos e das filhas com as mamães também, não é mesmo? Então é isso, tá bom? Então, pra gente encerrar a nossa aulinha agora, a gente vai fazer uma lembrancinha, né? Um presentinho pros nossos papais, tá, crianças? Olha só, a tia já deixou pronto aqui como se fosse um cartãozinho, né? No formato de porta-retrato de palito de picolé. Vocês podem, como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar palitinhos de picolé, tá? Vou aproximar aqui na câmera, tá bom? Palitinhos de picolé, colar, formando um quadrado e colar um papel no meio. No meio da moldura do palito de picolé, vocês vão escrever o que tá escrito. Vocês escrevem os dizeres aqui, ó. Tá escrito assim: papai, suas qualidades me inspiram. Você cola o papel no meio da moldura e forma a moldura. Eu fiz aqui uma moldura dupla. Mas se vocês quiserem fazer uma moldura simples, não tem problema, tá, crianças? Vocês podem fazer só com 4 palitinhos. Eu fiz com 8, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em quais são as qualidades que vocês mais admiram no seu pai. Por exemplo, vocês acham que seu papai é carinhoso? Aí você vai escrever carinhoso, certo? Igual eu escrevi aqui. Ah, você acha que seu pai é paciente? Paciente. Tá vendo? Paciente. Você acha que seu pai é presente? Sim, é um pai que tá sempre, né? Ele vai na reunião da escola, ele te ajuda a fazer os deveres de casa, ele divide as tarefas com a mamãe, né? Ele é presente, ele vai nas suas apresentações da evangelização infantil, quando tem no Pingo de Gente, ou então, por exemplo, nas apresentações da escola. Isso que é ser pai presente, tá? O que mais? Vamos ver. Ah, ele é cuidadoso.
por exemplo, né? Então, por exemplo, cuidadoso. Aí você escreve tudo que você acha que seu pai é de legal com você. Aí você escreve na moldura e entrega esse cartãozinho de lembrancinha do Dia dos Pais pro seu pai, tá bom? Ou se não for o seu pai biológico, pode ser o seu padrasto, a pessoa que você enxerga como pai, tá bom? Que pode coincidir, claro, com o seu pai biológico. Ah, tia, eu quero fazer mais de um. Quero fazer, por exemplo, pro meu pai mesmo e pro esposo da minha mãe. Pode, pro meu avô, pro meu tio, enfim, pra quem você quiser, tá bom? Tá certinho? Então é isso, crianças. A nossa aulinha de Dia dos Pais foi essa. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? E antes da gente se despedir, claro, a gente vai fazer a nossa prece. Amigo Jesus, muito obrigada por mais essa aulinha. Abençoa, Senhor, os nossos papais e também toda a nossa família. Graças a Deus e que assim seja. Isso. Ponto. Agora que a gente fez a nossa prece, a nossa aula de hoje foi isso. Beijo, beijo e tchau!